Boa noite! Pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. Boa noite, Franciele, boa noite a vocês que vão estar chegando. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é dermatite atópica. Agora com o inverno, as crises, são piores e por isso nós vamos trazer hoje Dr. Renan, que vai falar tudo sobre alergia. É isso mesmo. Esse já é o Instagram dele, tudo sobre alergia. E quando a gente fala de dermatite, são tantas coisas, né? Então é tão difícil a gente poder diagnosticar e saber de como funciona. Aí o doutor já está aqui. Tão bom quando a gente tem uns doutores tão pontuais, né, doutor? Para todos vocês, a vocês que vão estar ouvindo do nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Boa Tudo noite, bem? doutor. Que Boa doutor noite, boa noite. pontual. Tudo bem? Gratidão, doutor. Eu sei que hoje você falou, né, o seu stories, um dia tão corrido, né, doutor? Uma Nem me agenda fale. super lotada. Está aqui conosco, né, doutor? Foi complicado, mas não tem problema. É sempre um prazer. A gente arranja um tempinho para falar. É um assunto tão importante e os pacientes chegam com tantas dúvidas. E eu acho que esse é o momento para a gente realmente disseminar conhecimento, disseminar informação valiosa. E principalmente porque tem medicamentos novos, eu como traduzo artigos, vejo que está liberando, então assim, isso é bem importante, por isso que nós te chamamos, queria te agradecer desde já, né, de estar aqui conosco, de falar sobre esse assunto. Doutor, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, porque é tão bom a gente ter um imunologista, alergologista, né, doutor? E é difícil, muitos, né, que estão conosco do portal, tem problema com doenças raras. Então, essas patologias, elas são difíceis de cuidado, difíceis de acesso. Então, foi um pedido para nós de falar sobre esse assunto. Então, a gente pegou um especialista aí, que é você. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu me chamo Renan Augusto, eu sou estou falando aqui de Porto Alegre. Na verdade, eu sou natural do interior do Paraná. Fiz a minha faculdade de medicina lá no interior do Paraná. Depois fiz 3 anos em pediatria no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Depois fui para São Paulo, lá na USP, para fazer, na Unifesp, desculpa, para fazer a minha especialização em alergia e imunologia. E nós, quando a gente faz a nossa especialização em alergia e imunologia, a gente trata tanto crianças quanto adultos. Então, Sim. isso. Então, depois que eu terminei, em 2019, minha residência lá, vim aqui para o Rio Grande do Sul para fazer meu mestrado. Terminei meu mestrado ano passado, agora eu estou no doutorado e aí a gente vai, ao mesmo tempo, também fazendo bastante consultório e atendendo os pacientes. E qual assunto do doutorado é que você está indo adiante aí? O doutorado eu estou desenvolvendo na parte de imunologia dos bebês prematuros. Então, nós vamos estudar os bebezinhos prematuros, que a gente sabe que eles pegam muitas infecções, eles têm um sistema imunológico já um pouquinho mais baixo, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Acho que vai ser um trabalho bem interessante. Ai, muito legal. Doutor, para começar, né, o inverno, todo mundo fala que piora muito a dermatite. Por que disso? Isso é muito individual. Não são todas as pessoas que vão piorar no inverno. Eu costumo falar assim, que tem pessoas que têm a dermatite que piora no inverno, tem pessoas que pioram a dermatite no verão, por causa do suor, por causa do calor, e no inverno, porque a gente usa roupas mais abafadas, a gente usa, às vezes, umas roupas que acabam pinicando, acabam irritando a pele, a gente passa menos hidratante, a gente usa banho quente, então a água mais quente irrita mais a pele. Então, são vários fatores que fazem realmente, em alguns pacientes, piorar a dermatite no verão, no inverno. Mas também a gente tem pacientes que pioram no verão. Então, assim, independente de inverno, também, né? verão... Algumas regiões, né? Soa bastante, o suor piora também, né? Isso, suor, e aí praia, mais protetor Piscina, solar. cloro. Isso, piscina, cloro. Então, exatamente.
fica o dia inteiro na praia, fica o dia inteiro no sol, às vezes não consegue hidratar durante esse período. Então, é muito individual isso. Tem algumas pessoas que é no inverno e algumas pessoas que é pior no verão. Eu costumo Ó, tem brincar um assim monte que de os pacientes. paciente aqui falando sua. O doutor maravilhoso, essas pacientes aqui. Que legal. Boa Eu, cos- noite, vocês pacientes do doutor que estão aqui conosco. Eles são maravilhosos. Meus pacientes eu não tenho nem o que falar, eles são uns amores. Assim. Eu costumo falar que os pacientes com dermatite atópica são aqueles pacientes que eram para nascer na Europa, assim, de É clima verdade. temperado, só um clima É ameno verdade, é sempre. verdade, é verdade, é verdade. Doutor, e até falando nisso, assim, né? A gente vê que aqui no Brasil é complicado, a gente tem um alto índice de dermatites, né? Até Uhum. porque eu achei muito legal que você tem falado, eu te acompanho. É, muitas das vezes que as pessoas acham, ai, já nasceu com dermatite, por que que agora esse produto tá me dando dermatite? E não entende muito isso, né? Como que desencadeia isso, doutor? Que esses IgEs aí mudam, o que que acontece lá no nosso organismo? Muita coisa acontece no indivíduo que tem dermatite. A primeira coisa importante para quem está ouvindo também é Uhum, diferente, são dois tipos de dermatites principais que a gente tem. A gente tem a uhum, dermatite atópica e a uhum, dermatite de contato. Então, são uhum, duas entidades que são separadas, mas que às vezes uhum, a gente pode ter elas juntas na mesma pessoa. A uhum, dermatite atópica, geralmente, eu disse geralmente, começa uhum, na infância. Então, aquela uhum, criancinha, às vezes o bebezinho, pequenininho, que já começa com lesão, muita brutueja, já quando pequenininho, desde pequeno na bochecha, no peitinho, e aí depois vai evoluindo. Pode ter certeza que muitas pessoas aqui vão se identificar com esse relato. Desde sim, pequeno com brutueja no rosto, desde pequeno com umas brutuejinhas no corpo, sempre sendo uhum, tratado, e aí de repente o bebê começa a coçar, começa a ter uhum, prurido, começa a ficar mais vermelho, começa a abrir coceira, uhum, abrir feridas, né, por causa da coceira. E aí a gente tem uhum. instalada realmente a dermatite atópica. A Uhum. A dermatite Águida de... falou, doutor, olha que legal. A Águida Ah, falou que ela mora no Maranhão e todas as pessoas colocam a culpa no calor, nunca pensam em alergia. Então, às vezes, o bebezinho começa assim, né, doutor? Muito. E por que que todas as mães põem tanta roupinha em bebê, né? Isso daí. isso. Até tem uma regra prática. Ó, não tem nada a ver com alergia, gente. Até Ah, uma mas regra vamos falar. prática Uhum. de qual que é o quanto de roupa que é normal colocar num bebezinho. Isso é Então, ótimo. Fala aí, ge- doutor. geralmente é uma peça de roupa a mais do que a gente se sentiria confortável. Não é duas, não é três, não é quatro, igual muitas vós Uhum. tendem a colocar. Então, isso é o É, que mais ou menos o e a gente bebezinho. vê muito, doutor, por exemplo, a gente vê da dó, né? Que a gente agora que tá no inverno, mas vê aquele bebezinho suando, suando. E a gente fala assim: não, tira uma roupinha. Não, é a friagem que dá problema. Só que daí, se não. Aí o problema, o que dá é a dermatite, porque aquele monte de lã, né? Também que não é. As peças lavadas também, isso é importante, né, doutor? O excesso de produto naquela roupinha começa a dar uma dermatite naquela criança logo cedo por causa disso. Às vezes é excesso de amaciante, excesso de sabão, né? Que deixa também não torce direito. Então, isso também causa, né, doutor? Na verdade, tudo isso que você citou são causas de Uhum. dermatite de contato. Sim, sim. Então, não tão de dermatite atópica. Só que o que Atópica. que Uhum. acontece? Todos esses fatores aí, apesar de Uhum. não serem a causa principal de uma dermatite atópica, eles Uhum. podem funcionar como irritantes. Então, Uhum. pode ter certeza, assim, ó, a gente vê alguns pacientes adultos com dermatite atópica que falam: olha, é Uhum. impossível quando eu coloco uma roupa de tecido sintético. Eu sinto uma Uhum. coceira horrível. Não é que ela tem Uhum. alergia, ela não tem uma dermatite ao tecido sintético, mas é que Uhum. aquele tecido sintético ele irrita aquela pele Uhum. sensível da dermatite atópica. Uhum. E, doutor, uma diferença entre psoríase e dermatite, que todo mundo confunde, né? Tá. Essa pergunta parece ser fácil, mas ela não é muito fácil, não, viu? Uhum. A princípio, para vocês, uma coisa bem rápida e fácil. São duas doenças Uhum. diferentes.
tá? A Totalmente. psoríase é uma doença, a psoríase é uma doença autoimune, é uma doença que tem características clínicas, geralmente ela vem na face extensora. O que que é face extensora? Cotovelo, Joelho. joelho, na face da frente. A dermatite Uhum. atópica, geralmente na face, nas dobras, na parte de dentro. Uhum. Isso, claro, eu tô Uhum. falando na maioria. A gente pega, tem Sim. diversos tipos de psoríase, então Uhum. realmente um diagnóstico diferencial. Quando a gente pega Uhum. naquele paciente, aquele paciente que tem uma dermatite atópica, mas que não tá me parecendo muito dermatite atópica, tá nos lugares diferentes do que o normal, vale a Uhum. pena eu fazer uma biópsia e ver se aquilo não é uma psoríase. Ah, Conversar com o legal, dermato, legal. entendeu? Gente, Então, isso é muito importante, né, doutor? Assim, uma avaliação. Aqui, por exemplo, na nossa região, só tinha um especialista, um alergista e imunologista. Então, você ia num dermatologista, ele não sabia avaliar, porque se aquilo era uma alergia autoimune, como que era, o que estava acontecendo, né, com aquela criança. Ou um dermatologista, às vezes você vai no dermatologista, ele fala, não, mas espera isso daí não é, isso aí é alergia, vai no imunologista, né? Então você tem que ir no médico certo, gente. Isso é a primeira dica que eu dou para vocês. Para você ter um diagnóstico preciso e um tratamento, né, doutor? Senão, todas fica essas. pulando. Só uma ressalva: todas essas desordens da pele podem ser Uhum, tratadas tanto pelos alergistas quanto pelos dermatologistas, tá? uhum, Exceto psoríase, que é mais do dermatologista mesmo, porque não é uhum, uma alergia propriamente dita. Mas é importante você falar que o profissional ele tem que abrir a cabeça, ele tem que pensar em uhum, diagnósticos diferenciais. Então, uhum, se tá uma coisa muito esquisita, diferente, isso vale para qualquer doença dentro da medicina. Se não uhum. tá muito certinho naquela doença que você acha, tem que abrir a cabeça e pode sempre pensar que pode ser uma outra coisa. Muitas Ó, o doenças pessoal tá. começam parecendo com uma e depois do E a caminho outra. elas se mostram que é outra O coisa. pessoal tá aqui, boa noite, o pessoal que tá chegando. A Ivana falou, né? Ela passou a ter dermatite atópica após a gestação, mas ela sempre foi muito alérgica. É os hormônios, Uhum. doutor, que pode ocasionar isso? Na gestação, a gente tem uma mudança hormonal Uhum, e existe uma mudança do próprio sistema imunológico. Então, uhum, assim, o sistema imunológico ele bagunça, ele muda durante a gestação para poder seguir a gestação normalmente. Então, a gente tem uhum, diversas mudanças na gestação das doenças alérgicas. Tem gestante, uhum, por exemplo, que piora muito da rinite. Tem uhum. gestante que tinha uma rinite horrível e melhora da Melhor. Foi rinite. meu caso. Fui curada, nunca mais passei mal. Nunca. Exato! Tem Foi gestante que tem mesmo. uma doença crônica de pele chamada urticária e que melhora Uhum, completamente. E que depois da uhum. gestação volta a Não, piorar. eu já tenho caso ao contrário. Amigas que teve urticária, ela só tinha na gestação, por causa do hormônio, Aham. era muito engraçada. Ela ficava grávida, começava, a gente falava, nossa, pode fazer exame se tá grávida. Será? Não, não tenho certeza disso. Então, para as Mas, gravidez doutor, ou para as tentantes, é bom a gente saber isso. uma coisa que você falou, mas que eu passei por isso, na alergia alimentar, só um imunologista, alergista que vai conseguir tratar. O dermato, ele não conseguia tirar minha filha, por exemplo, da crise, sabe? Não Uhum. conseguia, ele não entendia aquilo, né? Quando era uma dermatite de contato, que acontece muito. Uhum. E, gente, as mãezinhas que estão nos assistindo, que sofrem com isso, e aí você nem sabe o que, que a criança tocou, passou de um tempo, a criança tá lá, né? Passando mal. E muitas das vezes tem que tomar medicamento, né, doutor? Que não consegue sair dessa crise, né? Uhum. Então, eu não tenho. Exatamente. A dermatite de contato, a gente pensa aí nessa possibilidade numa dermatite atópica que está muito grave, que está muito ruim, não está melhorando. E aí a gente pode usar, principalmente nas crianças maiores, aí o PET teste para tentar fazer um diagnóstico de dermatite de contato. Uhum. E aí fala também, doutor, por exemplo, de criança, com quantos aninhos que a gente pode fazer o PET teste? Porque a gente sabe que Uhum. para os pequenos até acho que 4 anos, eu não me lembro direito, não dá certo você ter que fazer o IgE mesmo de sangue, né? Então fala isso para as mãezinhas também. Isso é bem Não, importante. na verdade, é um pouco diferente. O IgE para de Uhum, sangue, ele vai uhum, servir para alguns tipos de alérgenos. O PET uhum, teste vai servir para outra coisa.
Uhum. Entendeu? São duas coisas bem diferentes uma da outra. O IgE para Uhum. sangue, num paciente com dermatite atópica, vai servir para a gente avaliar se tem alguma alergia alimentar associada, vai servir Uhum. para a gente ver se tem algum aeroalérgeno, por exemplo, ácaro, poeira, Uhum. fungos, pólens, barata, Uhum. cachorro, gato, influenciando na Níquel, sua tem tudo, né, dermatite. doutor? É inúmero, esses testes são inúmeros, gente. E aí dá Então para colocar. a Andrea aqui também está perguntando quais são as causas de dermatite atópica. Basicamente, esses são as principais fatores irritantes aí, né? Os fatores alergênicos da dermatite atópica. Já na Uhum. dermatite de contato, a gente tem os cosméticos, a gente tem os Uhum. produtos de limpeza, a gente tem Uhum. lenço umedecido, a gente tem Uhum. fralda, Fralda. É, isso, a gente tem a fralda dá fralda, muito. shampoo, condicionador, a gente tem muito conservante dessas coisas, pode aparecer, né, que é o que a gente chama de metil-isotiazolinona ou isotiazolinonas, são muito frequentes nos pacientes que têm dermatite atópica. Então, quando a gente tem aí alguns critérios clínicos, a gente usa o PET teste para diagnosticar alergia a esses componentes, mas são duas coisas diferentes. Tá, legal, ó. O pessoal que tá perguntando, gente, a live fica salva, ela vira podcast. Você que chegou agora e não assistiu o início, fica tranquilo, viu, gente? Que vai ficar tudo salvo, sim. Uma coisa importante aqui, ó. A Jeaninha perguntou: alergia a epitélio IgE 100 pode provocar alergia na pele? Isso depende muito, né? Se tem um paciente que tem uma rinite muito importante, não Uhum. necessariamente ele vai desenvolver uma alergia de pele por causa do IgE que está sem. Isso não interessa nada. Eu tenho pacientes Aham. com IgE de 0,5 e que tem dermatite atópica. E eu tenho pacientes com Uhum. IgE de 100 que só tem rinite e que não tem nada na Uhum. pele. Então, isso depende muito de cada pessoa, criança ou adulto, do perfil de sensibilização. O valor que vem positivo no exame não Não indica dá o nada. qual a É, doença que você vai desenvolver. isso é importante também, doutor, porque a gente às vezes vê um exame de alto reagente, as mães ficam desesperadas Loucas. e, né, e aí falam, nossa, meu filho nunca mais vai se submeter. Gente, eu tenho uma criança curada aqui em casa, então fiquem calmas, né? Porque Exatamente. a gente vai mudando, o organismo vai mudando. O que você tem que seguir é a risco, o que o doutor fala, o que causa, descobrir realmente o que acontece com aquela criança. E tem que, né? Por exemplo, quando a gente fala com uma mãezinha até aqui, ó, dermatite atópica, não sei se é mãe, né? Tá? Desculpa, porque eu falo que toda mãe é mãe, depois que a gente vira mãe, todo mundo é mãe. Então me desculpa. Dermatite atópica é desencadeada pela APLV. Primeiro fala o que é a APLV, que é a alergia à proteína do leite, né? E aí Isso. pode acontecer? O que que acontece? De novo, é a mesma Uhum, história que a gente conversou sobre a dermatite de contato. uhum, Dermatite atópica e alergia uhum. alimentar são duas É coisas separadas, distintas. Uhum, distintas, uhum, separadas. O que pode uhum. acontecer é em alguns pacientes elas estarem juntas. E aí a No caso da alergia minha filha. alimentar pode Na minha casa da minha piorar filha. a dermatite atópica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês o que acontecia. Minha filha ela é alérgica à proteína do leite. Se a gente desse um beijinho nela, ou se passasse um hidratante, ou uma bexiguinha que tivesse um leite, ela iria desencadear a dermatite atópica e ia dar edema de glote. Então era um nível bem avançado. E eu Uhum, conheço mães que não pode nem passar pela gôndola, né, doutor? uhum, Que a criança já passa mal. Então foi um tempo isso, a gente fez toda a parte de suspender tudo isso, né? Para a criança voltar ao normal. Então, aquele organismo ele precisa dessensibilizar, né, doutor? Passar um tempo, cuidar daquela imunidade, para depois, aos poucos, fazer o teste de provocação oral que eu fiz, para falar, ó, pode voltar, a quantidade que pode voltar, mas isso, gente, tem que ter uma supervisão de um médico. Então a gente vê muitas assim essas dicas online, tem que tomar cuidado com isso, né, doutor? Porque é um edema de glote, se não cuidar, não chegar a tempo, né, no hospital, é muito arriscado. Então, por isso que é importante você saber do que seu filho é alérgico,
O que, até onde você pode ir com ele, igual eu tive um caso uma vez, doutor, de ir numa feira. A minha filhinha assim brincando e uma pessoa que cuidava bem era a barraca do queijo e pôs a mão nela e ela começou a passar mal ali. Então, assim, aí eu aprendi, falei, nossa, gente, mas nem na feira eu posso ir? Eu posso ir Uhum, mais longe da barraca do queijo, né? uhum. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e é muito difícil isso, né, doutor? Porque as pessoas não sabem, né, o que a criança pode, o que não pode. Então, é importante essas mães colocarem, né? Documento da criança que vai para a escola, explicar na escola, né? O que a criança pode, o que não pode. Isso é bem importante, né, doutor? Isso, todas essas orientações são para alergia alimentar e devem ser Uhum, levadas em consideração. Só que o que eu quero uhum, deixar claro aqui é que a uhum, maioria das dermatites atópicas não uhum. tem relação com o alimento. A Sim. gente tem ideia, mais ou menos, que 70%, 65 a 70% das dermatites atópicas não tem Uhum, relação nenhuma com o alimento. Então, nessas, uhum, claro, nessas outras 30 a gente tem que fazer. Então, não saia tirando uhum. leite da dieta sem conversar com o Não pode. médico. Não saia tirando Tirando trigo, trigo, glúten. o Ah, eu acho que ovo, é o glúten, acho que é o aham, ovo. Porque a aham, grande maioria das vezes eu chego no meu consultório e eu falo, uhum. piorou a situação. Uhum, muito, né, doutor? Porque baixa mais a imunidade, precisa saber qual a proteína que precisa. O meu caso foi ao contrário, doutor, porque eu nunca tinha ouvido sobre alergia alimentar. E quando a médica falou, eu falei, gente, mas quando ela deu todo aquele exame, eu falei, mas será que eu vou fazer isso? Mas será que é necessário? Sabe? Coisa que a gente nunca passa na cabeça da gente, né? E aí, quando eu fiz o teste e deu todo aquele resultado, eu falei, nossa, e agora? Né? Como que eu vou tratar isso? Como que a gente vai conviver? Então, a gente precisa ter uma orientação médica. E muitas das vezes, doutora, a gente ouve assim, nossa, mas de fulano parece igual, né? Nossa, minha dermatite é igual do fulano. Me empresta a sua pomada? A gente não ouve essas coisas, doutora. E chega e essa pomada piora muito, né? Sim, é muito individual. A gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar, mas Uhum, nunca. Isso, gente, isso não é só para dermatite atópica para pomada, né? Isso vale para uhum, qualquer coisa que vocês tenham. uhum, Não vai ouvir que funcionou o remédio para o vizinho e não pode funcionar para você, porque pode uhum, ser catastrófico o negócio. uhum, Então, é melhor você consultar com um especialista, consultar com um pediatra, consultar com um clínico, consultar com um uhum, médico e para uhum. fazer um diagnóstico e o tratamento específico para você. Aí sim a Uhum. coisa vai melhorar. Isso foi legal, doutor, porque assim, persistam, gente. Eu passei em vários pediatras para achar a alergista certa para ela falar o diagnóstico da minha filha, porque passava e eles não sabiam, né? Então, isso é importante, né, doutora? Até você ter um diagnóstico preciso daquilo que você tem, qual é a sua patologia, o que, que você precisa usar. A André está perguntando aqui, ó. Quais são as causas da dermatite atópica? Alergia do quê? Pode me dar exemplos? A gente já tinha conversado sobre alguns fatores alergênicos, né, que podem Uhum, causar, mas basicamente a causa da dermatite atópica é uma pele que nasceu com um probleminha, que uhum, nasceu com uma barreira cutânea, que é a pele, ela nasceu furadinha demais. E aí, uhum, esses furinhos, que são maiores do que nas outras pessoas normais, com a pele normal, evapora uhum, muita água e a pele fica seca. Por isso que a pele fica seca, porque evapora muito água através desses furinhos. E ao mesmo uhum, tempo entra as coisas que era para ficar pro lado de fora. Então, uhum, pro lado de fora tem os alérgenos, tem os uhum, irritantes, tem os uhum, ácaros, tem os Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que a gente tem na pele também. Pro lado de uhum, fora, essas coisas ficam ok. Mas pro lado de uhum. dentro, quando eu tenho essa disfunção da barreira, quando essa barreira não funciona direito na dermatite atópica, aí causa todos os problemas. Então, a causa para dermatite atópica é uma disfunção da barreira cutânea. É um problema na barreira da pele. Uhum. E nesse caso, doutor, também é muito importante, gente, quando a gente vê o cosméticos, que ele é testado e tal, mas às vezes tem cosméticos que ele tem excesso de álcool. Vamos falar, por exemplo, protetor solar, que às vezes tem álcool.
E aí, eu, às vezes, um princípio ativo que tá lá, que ele causa uma alergia. Por isso que isso também é bem importante, gente. Para o bebezinho, né? Às vezes passa excesso de produto, de pomada e tudo, né, doutor? E aí acaba... o bebezinho fica assado e você fala, nossa, é assadura dermatite, né? Isso é muito importante que tu me falou, porque Uhum. o que que um bebezinho precisa receber tanto cosmético quanto recebe? Então, passa 1 milhão, passa o creme, passa o shampoo específico para o cabelo, Nossa, passa o loção, sabonete, né? a loção para o Uhum. corpinho, daí Uhum. enxágua, daí passa o perfuminho para beber, Uhum. aí coloca Uhum. na roupinha com sabonete, com amaciante, com tudo, E o aí bebê só coloca espirra, coitadinho. isso, aí coloca o talco na fralda, daí passa um monte de pomada ali, uma, duas, três pomadas. Então, assim, Uhum. desde o início da vida, a gente recebe muita coisa química. E talvez seja Muito. por isso que a gente está tendo tanta sensibilização cutânea cada vez mais cedo. Isso é legal porque começa nos chás de bebê, que a gente está na pandemia, agora é chá online, chá virtual, né? Tudo isso, mas já começa já, é uma cultura, né? De dar muito cosméticos para essa mãezinha, para esse bebezinho. Então, assim, que sabe o que eu fazia, doutora? Assim, eu guardei um monte de coisa, eu usava como cheirinho, às vezes, assim, mas não desagradava a pessoa, né? Porque as mãezinhas querem muito cheirinho naquele bebezinho, mas, gente, imagina Isso. aquele bebezinho que saiu de uma barriguinha que não tinha nada, não tinha nem um cheirinho naquela barriguinha, né? E sai de lá e vem para um mundo cheio de perfumes, aromas, que já é de todo mundo, e mais o dele, né? Então, o que Uhum. seria ideal para aquela mãezinha fazer para aquele bebezinho? Já desde o início, doutor. O ideal, na verdade, são os cuidados que toda mãe tem que fazer. Tira o Uhum, excesso com pouco sabonete ou com sabonete específico, né? Que a gente chama de sabonetes Sindex, que não são uhum, sabonetes que agridem a pele. E aqui uhum, vai um alerta: sabonete uhum, hipoalergênico, muitas uhum. vezes escrito Dá só alergia. hipoalergênico, tem Dá alergia. algumas substâncias que vão fazer alergia. Uhum, Às vezes é natural, é vegano. Existem uhum, pessoas que têm alergia a isso. Então, ficar de uhum, olho nessas questões. E é o uhum. básico, é passar uma pomadinha no máximo de assadura de que não tem estatina, pelo amor de Deus, uma Uhum. pomadinha de barreira, de óxido de zinco. Se for passar alguma pomada, tem muita mãe Aquela hoje que da não precisa. vovó, né, doutor? Aquela É, da tem muita vovó. mãe que não passa nenhuma pomada, não precisa passar mais nada de pomada, sabe? Uhum, uhum, E é isso, não precisa. uhum, A roupa do bebê não precisa ser a mais cheirosa do mundo, tem que estar limpa. Então o bebê gorfou uhum. ali, coloca para lavar, lava, enxágua bem, coloca um pouquinho de sabonete líquido ou um sabonete considerado adequado e pronto, tá bom. Uhum. É que a gente vê muito bebezinho, já passa creminho de pentear pequenininho, né? Passa gelzinho no Não. cabelo também. E as fraldinhas hoje também tem muito perfume, né, doutor? Por isso que irrita bastante também. Existem É, opções, existem algumas opções legais assim do mercado. E eu até recomendo vocês seguirem uma farmacêutica especialista nessas dermatites de contato, que se uhum. chama a Lucimara Comunello, que Ah, legal. ela é da Decifra Rótulos, o nome dela. Uhum. Ah, legal. Ela fala Ah, muito eu sobre amo essas ela. coisas, rótulos, é muito legal Uhum. seguir ela, gente. Uhum. Hoje é muito importante, que já tem até uma legislação de rótulos, né? Contém traços paralérgicos. Então, isso é muito importante, né, doutor? Também ler isso para saber o que pode, o que não pode. A Lari está falando, eritema rendilhado pode ser alérgico também? Não. Um eritema rendilhado não tem nada a ver. Eritema rendilhado, gente, é uma lesão de pele, é Uhum, uma característica da pele que pode estar presente em alguns bebês normais, mas pode ser um sinal de alerta para doenças em bebês. uhum, Então, ficar de olho se aquilo é fixo, se aquilo está vindo e voltando, se o bebê está uhum, saudável, se tem algum outro sintoma. Se tiver tudo bem, tá tudo certo. Mas se não tiver, uhum. tem que conversar com o pediatra porque pode ser. Mas geralmente não é alergia.
Uhum. Ai, tem bastante gente entrando agora, gente. Boa noite. Vocês que estão no trânsito de São Paulo, vocês que estão, né, chegando em casa agora, gente, fique tranquila, essa live vai ficar salva. A Aline tá falando aqui, ó. Quando estou mais agitada ou estressada, fico com feridas nas mãos. Quando estou mais tranquila, aí não aparece. A estresse pode causar psoríase? Tá, Ou o que alergia, dermatite? acontece Tá. tanto na psoríase quanto na dermatite é o seguinte: o estresse não é a causa para essas doenças. O que Uhum. acontece é que a gente tem uma causa para essas doenças e o estresse ele pode piorar uma doença que já está ali. Então, o que eu costumo Uhum. falar para os meus pacientes é: você pode ir para um spa, para um negócio de meditação, mas se a sua doença estiver ativa, ela vai ativar de qualquer jeito. Entendeu? Se Uhum. você estiver E o bom é estressado, fazer talvez a sua exame, né, doença doutora? piore. Isso. Nesse caso, é bom ela procurar um médico, fazer um exame, entender por que disso, por que que a mão dela, o que está acontecendo, né? E tentar controlar. Se é uma psoríase, então vamos tentar controlar a psoríase. Vamos tentar No usar caso, estratégias para é, controlar a psoríase. eu tive um problema igual com a minha filha, foi difícil detectar. Ela é alérgica a álcool gel. E É, a gente nunca imaginava, doutora, a última coisa na vida que você imaginava. Daí eu falei, nossa, é porque esse é perfumado, né? Então vou comprar outro. Passei, gente, a mãozinha virou ferida e começou, né? Toda a alergia foi subindo. E aí eu fui no médico dela e ele falou: é o álcool gel. Eu falei, mas como assim? Está na pandemia, está nessa crise, né? Logo no início. E ela não poderia usar o álcool gel. Então ela leva para a escola o kitzinho dela de higiênico, o sabonetinho dela neutro, a toalhinha dela, e toda hora ela higieniza a mão. E é engraçado que virou uma paranoia da pandemia que precisa de álcool gel. E ela entra aham, nos estabelecimentos, ela já vai assim. Ela falou, não, eu sou alérgica, eu sou alérgica, eu sou alérgica. E as pessoas ficam olhando, tipo assim, nossa, como que não vai passar o gel na mão dessa menina, né? E sim, aí eu sim. também parei, porque eu passava, esqueci e dava a mãozinha para ela. Aham, Então não adiantava nada, ela se cuidava, ou uma amiguinha da escola também, né? Ela se cuidava, saía da crise, a amiguinha lá, dava uma para aham. ela. Então foi um tempo assim, para até a gente entender que era o álcool gel, foi complicadinho, viu? Não, tem várias crianças e adultos com dermatite com diversas sensibilidades diferentes. Por isso que é importante avaliar certinho com o A seu máscara médico também para. causou bastante, né, doutora? Eu fiz até alguns Sim. artigos disso, né? Sim, sim. A máscara, tanto a de borracha quanto as outras máscaras, né? Mesmo as Uhum. máscaras descartáveis podem causar uma dermatite no local aqui. Então, foi bem Uhum. complicado, assim. Tá sendo ainda, né? Tem muita É gente ainda. bastante. E aí, o que que a senhora indica, doutor? Por exemplo, um caso que precisa, igual o caso, né, as escolas, precisou voltar com a máscara. Qual o melhor tecido? O que que a gente faz? Máscara descartável? O que que faz com essas crianças ou até com os adultos, que algumas empresas é obrigatório, aqui em São Paulo é obrigatório o uso da máscara novamente. Então, não Uhum. sei aí como que tá no sul, né? Aqui é obrigatório. Então, como que pode trabalhar isso? Isso é muito individual, não tem como dar uma resposta para todo mundo. A maioria das pessoas não vai reagir. Então é muito perigoso a gente falar isso aqui. Então, Aham, sim. substitua todas as suas máscaras por É, máscaras não, não. de polipropileno, por uma máscara É. descartável. Então, a Aham, gente tem que aham. cuidar muito com essas recomendações muito generalizadas. O que eu Uhum. recomendo é avalie os seus sintomas. Se você está tendo sintomas com aquela máscara, com aquele tipo de Uhum. máscara, na Uhum. região aqui, leva para o médico, leva para o dermatologista, leva para o alergista. A gente vai tentar suspeitar de qual a substância, de acordo com a máscara que você está tendo reação, e tentar Uhum. achar um substituto para você. Então, essa que é Às a vezes é o minha sabão recomendação. também, né, doutora? Às vezes é até o sabão que você tá lavando a máscara, né? Tá excesso de sabão que tá te causando uma irritação. A gente percebe Aham. isso. Tem que olhar Ou todos esses detalhes. Então isso é bem sabonete de importante. rosto pode dar, É. entendeu? Então, Uhum. algumas coisas a gente tem que investigar aí na história clínica. Ah, legal, doutor. Ó, a Andrea tá perguntando: dermatite atópica não é um sintoma? É isso? É uma doença alérgica? É uma doença, não é um É uma sintoma. doença. O E aí, sintoma falando da da pele. dermatite atópica é coceira. O Uhum. sintoma da dermatite atópica é ferida na pele. Isso é Uhum. sintoma.
A dermatite Uhum. atópica é um diagnóstico, é uma doença. E essa patologia, falando em doença, patologia, ela tem cura? Como que funciona isso? Não, a gente não fala de cura na dermatite De atópica. melhora, né? De melhora. A gente fala de melhora, mas na Uhum, prática, muitos pacientes uhum, têm cura, porque ela uhum, melhora a tal ponto de que você não precisa mais fazer nada de diferente e ela nunca mais te atrapalha. Isso é a uhum, maioria dos pacientes. Então, a uhum, gente tem que grande parte dos pacientes até não vai ir para a vida adulta com dermatite atópica. Vai piorar uhum, ali na infância e vai melhorando, 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 e até que some. E aí a gente pode falar de cura, né? uhum. Mas, É. na verdade, a gente Ou não usa esse termo cura porque eu nunca usei nenhum remédio para curar uhum, isso. uhum. Eu Foi adquiri o organismo. tolerância. Eu Foi o adquiri organismo. tolerância. Uhum. Que vai. Doutora, até foi legal que você falou, da infância vai crescer. A gente vê o oposto. Por exemplo, Uhum, um adulto que tem uma dermatite por causa de maquiagem. Né? Que a gente vê uhum, bastante também nesse caso, doutor. E aí, por que uhum. que esse organismo, na fase adulta, começou a ter isso? O que que aconteceu ali? Isso é um exemplo clássico não de dermatite atópica. Isso é um exemplo Uhum, clássico de dermatite de contato. Então, uhum, demora algum tempo para o corpo sensibilizar aquele produto, aquela uhum, maquiagem, e de uma hora para outra o corpo começa a entender que aquilo é um inimigo e que eu preciso começar uhum, a atacar. E aí ele uhum, começa a aparecer com reações. Então, a gente já uhum. teve pacientes usando a mesma tintura de cabelo por muito tempo E e mudou, depois né? começa a ter reação. Esmalte, né? Isso que você falou. Esmalte. Essa parte da dermatite seborreica também incomoda tanto, né, doutor? É Dermatite muito. seborreica, dermatite seborreica já é uma outra doença, é Sim, é uma outra live, outra já é outra coisa, live. é outra live. Não É, vão me tema de outra live. confundir. Ai, É doutor, outro gratidão, tipo de dermatite. tá fluindo tanto esse papo aqui, esses assuntos. Eu amo essa área da saúde. Eu tenho MBA nessa área de cosmetologia. Eu amo esse assunto, sabe? Então, para mim, está sendo um prazer. E é muito legal essas dúvidas que a gente ouve de bastidores. Gente, vocês estão muito tímidos hoje. Aproveita e perguntar para o doutor. Eles não são assim, viu, doutor? Eles são hoje tão tímidos aqui, viu? Mas o que você tem mais visto assim de consultório? Nessa pandemia, ou qual você está falando, né, dos bebezinhos, que a gente sabe que tem uma imunidade menor, o que está acontecendo assim mais que você vê assim de casos do dia a dia? Em relação à dermatite atópica, a gente vê muito bebezinho cada vez mais cedo apresentando sintomas de dermatite. Eu acho que isso que é o mais que Uhum. está me chamando a atenção ultimamente. E mais Antes triste, a né? gente antes a gente tinha alguns bebês com dermatite, mas não eram tão Uhum. graves e tão cedo. A gente está vendo Uhum. cada vez mais bebês muito graves, com uma dermatite Uhum. bem extensa, da cabeça até o pezinho. Bebezinhos Uhum. de 3 meses de vida já coçando, já sabem coçar. Uhum. Então, é uma coisa muito complicada, assim, sabe? É o que Uhum. mais está me chamando a atenção. Mas a gente pega a dermatite atópica, que começa na Uhum. vida adulta, a gente pega a dermatite de contato na infância, e é assim, Uhum. é um samba doido que a gente vê aí, com Por bastante. exemplo, né, o lúpus que ele leva, né, ele deixa uma doença autoimune que leva a dermatite. Então, a gente tem vários. Doutor, quando que é necessário, até falando desse medicamento novo aí, quando que é necessário tomar um medicamento que precisa, ou, né, quando que ela começa, o Claudinho perguntando, esses tratamentos são caros desses medicamentos? Pode até falar um pouco desse medicamento novo, do Picente, que a gente tem, né, ouvido falar, que tá na moda. Como que toma isso? Como que funciona? Tá, é o seguinte, a gente usa esses tratamentos quando a gente tem classificado no consultório uma dermatite atópica grave, que a gente usa um Uhum, score. Aqui no Brasil a gente usa o SCORAD, lá fora eles uhum, usam muito o EASI, que é uhum, acima de 50 o SCORAD. Então, quando a gente tem esse score de dermatite atópica maior que 50, a gente classifica isso como uma dermatite atópica grave. Temos um uhum. paciente com dermatite atópica grave que não está melhorando com os tratamentos de pele, com Convencionais. creme, com Uhum, pomada, com os uhum, convencionais. A gente uhum, tem que utilizar, a gente pode utilizar, na verdade, os tratamentos uhum, sistêmicos, que é aquele que a uhum, pessoa toma ou injeta e para uhum, tentar diminuir a dermatite.
Um desses é o do Pilumab, mas Uhum, existem outros que estão chegando aí por aí. uhum, Existem alguns que uhum, já estão há bastante tempo no mercado, como a ciclosporina, como o uhum, metotrexato. uhum, Existe agora o, o Padacitinib, né, que entrou no uhum, mercado no mês passado, eu acho. uhum, uhum, Então, todos esses são medicações assim. Caro depende da medicação. Essas uhum, medicações, o metotrexato custa R$ 25 e uhum, o dupilumab custa em torno de R$ 5.000 a ampola, uhum, uhum. que vai depender. Então, Mas dá pode para ser entrar com uma realmente bem demanda caro. judicial para conseguir esse medicamento, né, doutora? A gente sabe que Se as pessoas conseguem, né? Com Se um for bom laudo, realmente, se for se realmente necessário. necessário e tudo mais, a gente constatar, Uhum, a gente pode uhum, utilizar dessa alternativa judicial se a pessoa não tiver condições. uhum. Ó, a Geninha perguntou: alergia alimentar deixa a pele lesionada? Pode ser a causa da dermatite atópica? Pode ser uma das causas da dermatite atópica. Geralmente não é a causa isolada da dermatite atópica. Então, como eu falei antes, a dermatite atópica é um problema da pele, não é do Uhum, alimento. Mas uhum, algumas dermatites atópicas podem ter alergia alimentar envolvida. Então, avaliar se a sua dermatite atópica tem algum alimento envolvido é importante uhum. se os casos, em casos selecionados, assim. Aí, esse teste, doutor, como que faz esse teste para saber se é dermatite atópica? Precisa fazer exame ou lá no consultório você já consegue avaliar? Então, fala para o pessoal aí que está nos ouvindo, assistindo. Geralmente, geralmente a gente tem um indício clínico. Então, Uhum, o paciente percebe ou a família percebe que quando come aquele determinado alimento, apresenta uma uhum, piora da dermatite ou apresenta uhum, alguns sintomas quando come aquele alimento. E aí a gente vai pedir os exames de sangue ou os testes cutâneos. Então a gente uhum. pode fazer tanto os exames de sangue quanto os testes cutâneos quando eu tenho uma história clínica sugestiva para tentar identificar se tem algum alimento envolvido na dermatite atópica. Uhum. E aí, demora, doutor, esses exames, como que funciona? Eu que já fiz um monte, eu amava. Esses dias até minha filha, mãe, quero fazer aquele teste de colocar assim. Não, não, Explica não aí. demora nada. Esse é um teste que se chama prick test, que a gente Uhum, avalia em situações que a gente está suspeitando de uma doença IgE mediada, né? Então a gente usa esse uhum, prick test em alguns uhum, casos selecionados. Tem vários casos que chegam no meu consultório e falam, não adianta, porque não é uhum, o teu caso que vai envolver. Eu vejo muitos uhum, pacientes, por exemplo, com urticária, que chegam no consultório querendo fazer prick test e muitas vezes a gente não precisa fazer disso. sim. Então, em alguns casos, realmente a gente faz os exames de sangue e os exames de pele, que é rapidinho. 15 minutos está feito o teste Já cutâneo e sai. a Só gente já tem sai o é engraçado resultado. as coceiras só. As coceiras é muito É, engraçado. só fica a coceirinha ali na hora. É, mas isso é tão importante porque você já descobre ali, igual, por exemplo, eu tinha alergia a pelo de animal e eu nem sabia. Daí eu falei, nossa, depois que eu descobri, ó, o Claudinho perguntando aqui que ele fez esse teste por causa da conjuntivite crônica. Uhum. A conjuntivite, se a gente está suspeitando de uma rinoconjuntivite alérgica, a gente pode usar esse teste na pele para tentar identificar os alérgenos e para tentar usar a imunoterapia, né? Que é a vacina Uhum. para alergia, que em casos Ai, fala selecionados disso, pode doutor. Eu, funcionar. eu fiz esse tratamento, é maravilhoso. Fala um pouquinho desse tratamento aí. A ideia desse tratamento, ele já é feito há mais de 100, 150 anos, mais ou menos, e é você dar para o alérgico aquilo que ele tem alergia. Só que Uhum. você dá de uma forma controlada, de uma forma Em ambiente inicialmente clínico. inicialmente muito diluído, muito Uhum. fraquinho, e aos poucos Uhum. você vai aumentando a concentração até você ter uma supressão dos sintomas. Uhum. Eu fiz isso, talvez seja isso, como eu te falei que eu fiquei curada na gestação, eu fiz esse tratamento, depois, gestação tranquilíssima, eu era uma pessoa que precisava de bombinha de asma, de crise alérgica, sabe? Aquela pessoa que tinha medo de sair de ir nos lugares. Sim. E aí eu falava, nossa, o dia que eu ficar grávida, como vai ser? E olha,
ficou tranquilo, nunca mais. Foi Aposentei a bombinha, aposentei tudo. Ó, coisa alergia ao maravilhosa. glúten causa dermatite? Ai, pergunta capciosa essa. Por quê? Porque existe um tipo de dermatite, que é a dermatite herpetiforme, que é diferente da dermatite de contato, diferente da dermatite seborreica, diferente da dermatite atópica, que é Uhum, causada pelo glúten. Mas ela uhum, tem umas características diferentes. Então a gente olha aquela lesão e fala: isso aqui é uma dermatite, mas está esquisito. Alguma coisa está uhum, diferente. A gente tem que uhum. pensar que pode ser uma dermatite herpetiforme pelo glúten. E aí tem toda uma investigação que a gente tem que fazer antes de tirar o glúten da pessoa. Então não vai tirando o glúten só porque achou que tem uma dermatite herpetiforme, que olhou no É. Google ali e viu, porque daí isso aí bagunça tudo. Bagunça mesmo. O Claudinho falou que fez tratamento de imunoterapia também. Isso é bem importante, doutora, assim, de falar desse tratamento de imunoterapia, que a gente vê uns doidos também online que falam esse negócio, tira seu sangue, injeta. Gente, não tem nada a ver com imunoterapia isso aí, viu, gente? Nada a É, ver. eu sou bem aberto, assim, sabe, a Uhum, terapias alternativas. Eu acho que a uhum, medicina a gente conhece muito pouco dela e talvez isso uhum, no futuro de alguma forma se mostre uhum, eficaz, mas eu uhum. sou um médico que sigo as evidências científicas. Hoje Sim. não existe evidência que demonstre que aquelas terapias funcionam. Uhum, Então, ressonância magnética para alimentos, IgG para alimentos, algumas uhum, terapias para dermatite atópica não tem evidência que funciona por enquanto. Mas no uhum. futuro só a gente sabe, ninguém sabe, né? A Então, gente eu tenho ouvido falar do ozônio, falando de terapia alternativa do ozônio. Eu tenho ouvido falar bastante isso. Não conheço. uhum. Clinicamente. Não tem evidência. Não tem Uhum, evidência nenhuma de que funciona. Se tem uhum, efeito colateral, se não tem, se na prática clínica você percebeu uma diferença, uhum, ótimo, beleza? É aquilo que eu falei. A gente não sabe uhum. se Vai funciona ou das não. crenças também, né? Muito da crença da pessoa, às vezes tá psicologicamente, tá dando resultado, sei lá, né? É, A a gente gente sabe que o percebe efeito também. placebo existe, né? Então, Uhum, sim. muitas dessas medicações aí podem ser, a melhora pode ser por causa do efeito placebo, mas não se sabe. É uma coisa que Uhum. é muito. A Cauana perguntou: exame de sangue da minha bebê, que o pediatra pediu, deu alterado para o glúten. Isso quer dizer que ela tem alergia ao glúten? Que exame de sangue foi esse? Se É, foi qual um IgE? IgA, se foi um IgA antitransglutaminase, IgA antiendomísio, IgG Uhum. antitransglutaminase, IgG antiendomísio, IgE para trigo, É. IgE para glúten, Tem IgE muito, para né, doutor? ômega 5 gliadina. Tem um universo de coisa. Uhum, uhum, O que é importante para vocês saberem? Exame de uhum, sangue não dita se a pessoa tem qualquer coisa. O exame de uhum, sangue, ele é complementar à clínica. A gente tem que ter uma uhum, pessoa que tem aqueles sintomas daquela doença, e aí eu vou procurar uhum, o exame de sangue para aquilo lá. Então não adianta sair pedindo exame de sangue para tudo se a pessoa não sente aqueles sintomas, vai uhum. confundir a cabeça de todo mundo. Então é Doutor, ou importante as avaliar. mães, né? Essas mães, assim, que a gente vê muito nesses grupos de alergias e tudo, que as mães mesmo vai lá e, nossa, manda fazer trocentos exames na criança e volta e fala, tem alergia a isso, aquilo, aquilo, aquilo. E você fala, gente, mas às vezes tá numa crise e, né, o organismo da criança também não dá para saber preciso, igual da minha filha, o médico falava, calma, gente, né? A criança ainda tá criando imunidade e tal. Então, tem esse também, né? Os excessos, né? Da gente como os pais de primeira viagem que fica, né, doutor? Muito assustado com isso, né? E às vezes os pais ou até os próprios pacientes, eles querem um exame, né? Eles querem uma Uhum. É. comprovação. A gente tem Uhum. várias doenças que não vem alterado o exame de sangue. A gente não pede o Uhum. exame de sangue se não tem uma história clínica positiva. Isso é, Uhum. assim, ó, básico. Isso vale também para Uhum. qualquer coisa na medicina, tá, gente? Isso vale para Uhum. pessoa que pede Uhum. check-up de exame, assim, um Uhum. monte de check-up de exame. Isso Uhum. aí a Ai, gente a tem que cuidar Cauana muito. falou.
Ai, Cauana, isso é difícil mesmo, gente. Procurem especialistas, né? Ela falou, a pediatra mandou tirar o glúten, leite, falou ainda que minha filha já era celíaca. Então, assim, é bem complicado tudo isso, gente. Por isso que, assim, procura um especialista, até aproveitando. Doutor, o senhor atende por telemedicina? Eu atendo por telemedicina apenas pacientes aqui do Rio Grande do Sul. Então, pacientes de Ah, outros estados eu não tô por mais causa do CRM, tem atendendo. toda uma burocracia aí também, né? O nome É, e da porque lógica. eu tive muitos problemas em relação à documentação. Então, Uhum. muitos postos de Laboratórios que são saúde. difíceis. Não, posto de saúde que tinha que Uhum. ter a documentação física, e aí eu não tinha Uhum. como fazer isso, referenciar, Uhum. então eu Uhum. achei melhor fazer só aqui no Rio Uhum. Grande do Sul. Ah, porque tem um monte de pessoas que estão nessa live depois, e aí é tão importante quando a gente encontra um doutor, né? E fala, nossa, posso fazer um tratamento de telemedicina? Porque na telemedicina é legal que você vai para um laboratório qualificado e também não são, por exemplo, na minha região aqui, doutor, não são todos os laboratórios que eles conseguem fazer esses exames precisos, porque muitos dos princípios ativos são importados para conseguir ter um exame preciso, né, doutor? Aham, aham. Então, a gente já viu casos de médico aqui, por exemplo, faz um laboratório e dá uma coisa. Aí ele fala, não, vamos reavaliar esse exame. Então, acontece bastante. Não sei se na sua região é assim, doutor, como Tem, funciona aí os não, tem laboratórios. bastante. A gente tem que sempre suspeitar quando um exame não vem muito legal, assim, não vem sugestivo do que a gente está pensando, a gente pensa que podem existir erros laboratoriais. Cada vez menos frequentes, tá? Porque as técnicas estão evoluindo muito, os laboratórios estão Muito, muito. pegando cada Uhum, vez técnicas melhores. uhum, Mas ainda pode uhum, existir algum errinho aí laboratorial, é importante falar. uhum. Doutor, e quando que realmente fala, nossa, quanto tempo que a pessoa tá com aquela alergia e fala, olha, tá se coçando, quanto tempo eu procuro um médico? Às vezes, em um dia, em 2 dias, a pessoa já está desesperada, ou às vezes já passou um mês e a pessoa está falando, ah, não, vou deixar mais um pouco. Quanto tempo a gente Não, procura um médico? não dá para dizer quanto tempo que uma pessoa deve aguentar os sintomas até procurar um Uhum, médico. O uhum, ideal é que ela procure um médico sempre que ela tiver algum sintoma. Então, tá com algum uhum, sintoma, tá com alguma lesão de pele, procura o médico. Se for alguma coisa de uhum, emergência, vai à emergência. Se não for uma uhum, coisa de emergência, não tiver nenhum sinal de alarme, marca uma consulta e vai com o médico. Fez o tratamento, não funcionou, volta no médico, vê o que aconteceu. Se precisar encaminhar para o especialista, aí encaminha para o especialista. Então não tem um tempo específico, não. É uhum. importante É se que está aqui é sentindo outro engraçado, doutor, sintoma, marca causos assim. do interior. As pessoas vão no Zé da farmácia e falam, ô Zé, o que que eu passo aqui, né? É, Acontece muito isso, né, doutor? existe muito isso, mas Uhum. tem que levantar um alerta para fazer isso, porque Sim, algumas uhum, vezes esse tratamento pode mascarar ou piorar uhum, uma coisa que já está ali. Então, ficar uhum, de olho quanto a essas prescrições. Prescrição médica, prescrição de medicação, usar ou uhum, não uma medicação frente a uma uhum, doença é ato médico. É o médico que é o uhum. responsável por fazer isso. Sim, então não dá para, né, procurar todo mundo. Doutor, eu quero agradecer muito, muita gente aqui, tá? Gente, vocês têm dúvida, a gente já está aqui mais de 50 minutos aqui conversando e tanta gente entrando agora também. Fiquem tranquilos, vai ficar tudo salvo, vocês podem acessar do início. Doutor, eu queria assim, eu sempre falo para todos que nos participam, os participantes, né? Deixar bem à vontade esse final aqui. Você pode falar o que você sentiu no seu coração, uma mensagem, uma dica. Fica a seu critério, doutor. É, o que eu quero falar por último é que é o seguinte: muitas vezes a gente, como médicos, a gente não sabe de cara o que o paciente tem. A gente tem dúvidas. Uhum, Os pacientes não são igual que a gente vê no livro. O que é uhum, muito importante é você fazer o segmento, porque muitas vezes a gente vendo aquele paciente depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 3 vezes, a gente consegue ter uma ideia bem melhor do que está acontecendo. Eu costumo falar que alguns pacientes meus são iguais um quebra-cabeça, que na primeira uhum, vez a gente enxerga só umas pecinhas separadas e a gente não consegue ver a imagem que está formada. E aos poucos uhum, o tempo vai mostrando para, ele melhorou com esse remédio, é mais uma pecinha que a gente coloca. Ele apareceu com mais isso aí, é mais uma pecinha. Então depois de um tempo a gente começa
a ver a figura toda. Então, é muito ruim quando o paciente começa a pipocar de médico em médico, em médico em médico. Então, isso acaba com o nosso tratamento e a gente não sabe direito o que, que é, vira uma confusão. Então, siga com aquele médico, siga com aquele especialista, seja o alergista, seja o dermatologista, seja o pediatra, seja o clínico, que te acompanhe, que você sinta segurança e que te faça realmente se sentir acolhido e que está pensando em você de verdade. Eu gostei aqui, doutor Claudinho falou, ó, anotado, vou fugir do Zé da farmácia. Não, a gente sabe que muitas vezes o Zé da farmácia é a única coisa que tem ali, né? Então, Verdade, em algumas não é uma regiões coisa assim preta no branco, mas o Uhum. recomendado que eu tenho que falar aqui sempre é que prescrição de medicamento é com um médico. A Aline colocou, precisamos priorizar o cuidado com nós mesmos, cuidamos de tudo e de todos, esquecemos de cuidar de nós. E é essencial, né, doutor? Como que a gente vai cuidar do outro se a gente não tá bem? E às vezes vai deixando, né, doutor? Acontece muito isso também, né? Às vezes isso vale muito para pediatria, né? Os pais ficam muito de olho, muito olhando e o tempo inteiro estressados. O seu filho ou a sua filha com dermatite Eu vivi muito. não é uma dermatite. Ele não é uma dermatite, ele não é uma pele doente. Ele é o seu filho. Então, ele é uma característica dele. Mas você tem que cuidar de tudo o outro. Você tem que manter um ambiente bacana para ele crescer, tem que deixar ele brincar, tem que deixar ele se desenvolver. Conversa com o seu médico o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Muitas vezes a gente tem que adaptar a realidade daquela criança, mas nunca colocar dentro de uma bolha, nunca se fechar. Os pais nunca devem se fechar naquela doença. A gente tem que sempre pensar e olhar, afastar um pouquinho e olhar o todo. Isso aí eu sempre falo para os meus Olhar pacientes. mais holístico e ter um acompanhamento. Doutor, eu quero te agradecer muito mais uma vez e falar assim, foi, nossa, gratidão, tantas pessoas participaram, né? Vocês que tiveram vergonha de perguntar, o doutor tá sempre ali, o perfil dele é muito fácil para vocês que vão nos ouvir no podcast, tudo sobre alergias. Eu achei maravilhoso o seu perfil, assim, muito fácil mesmo, né, para encontrar. E ele responde ali vocês. Nós, Momento Saúde, se você também quer fazer uma pergunta aqui, nos mande inbox, que a gente também tem esse acesso aqui com o doutor e a gente consegue responder. Doutor, o Momento Saúde está aberto. Quando você quiser voltar, falar de outro tema, nós estamos à disposição, viu? Muito obrigado por tudo, foi um prazer, é sempre muito legal. Eu também sou super aberto para responder. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre estou aqui buscando responder todo mundo que me pergunta. Então, gente, gratidão a todos vocês. Estou encerrando aqui. Vocês que estão chegando agora, vai ficar salva essa live. Vocês podem voltar lá do começo, assistir tudo. Aproveite o final de semana que chegou no meio, né, doutor? E compartilhem. E um bom descanso a vocês e vocês que vão ouvir do podcast. Depois nós também estamos à disposição aqui. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.